rocha. Te louvamos, Deus, porque no momento da aflição, o Senhor é o nosso porto, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa sustentação, o Senhor é a nossa âncora, Pai. Obrigado porque o Senhor é aquele que acalma as tempestades. Obrigado, Deus, porque quando nós estamos no caos, o Senhor vem e nos coloca em ordem, Pai. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos conduz em amor, nos conduz em descanso e nos trata como a melhor pessoa do mundo. O Senhor nos trata como os teus filhos. Não há nada melhor para nós do que poder termos o título de filhos teus e fazer parte da tua família. Obrigado porque nós sabemos que um dia aqueles que eram teus o recusaram, mas aqueles pelos quais nunca o Senhor imaginou ser aceito, deram ouvidos à tua voz. Obrigado porque hoje nós podemos dar ouvidos à tua voz, Deus. E o Senhor nos aceitou, Pai. O Senhor nos aceitou. Nós somos os teus filhos. Nós somos os teus filhos, preciosos filhos. Aquele pelo qual o Senhor deu a vida. Obrigado pela tua cruz. Obrigado pela ressurreição. Obrigado porque hoje nós triunfamos dessa glória. Obrigado porque o Senhor nos tornou mais que vencedores. E você sabe o que é ser mais que um vencedor, querido? Quem é que sabe me dizer o que é ser mais que um vencedor? Quando Davi venceu Golias, o que era Davi? O que Davi se tornou naquele momento? Quando Davi acertou a pedra na cabeça de Golias, Davi se tornou com mais força. Um vencedor. E o exército? E o exército? A Mariane sabe tudo. O exército se tornou mais que vencedor. Por que mais que vencedor? Porque eles não fizeram nada e ganharam tudo. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor bem forte, porque hoje você não precisa fazer nada, mas você já tem tudo. Já foi feito tudo por você. E é por isso que você é mais do que vencedor. Hoje você é mais do que vencedor. E como mais do que vencedor, você não precisa ficar em pé. Pode se assentar. Meu Deus, que alegria poder estar aqui essa manhã. Vocês estão preparados para algo grande nessa manhã? Deus é extremamente poderoso. E Ele pode fazer coisas maravilhosas. Ele pode fazer coisas grandes. Basta você no teu coração desejar isso. Basta no teu coração, porque a palavra de Deus nos assegura que aquilo que nós pedirmos de todo o nosso coração, Ele nos concederá. Então, Deus, nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã que o Senhor fale poderosamente. Pai, nós queremos que o Senhor entregue algo novo. Nós queremos que algo novo venha impactar o nosso coração nessa manhã. Nós queremos que nessa manhã, Deus, o Senhor venha nos constranger com o teu amor. Nós queremos que nessa manhã o Senhor traga de fato o entendimento de que nós somos os teus filhos. Nos traga de fato o entendimento de que ser é muito melhor e maior do que fazer. Porque nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós somos aquilo que o Senhor nos tornou. E nós queremos triunfar nisso. Nós queremos entender isso, Pai. Então nessa manhã nós pedimos de todo o nosso coração. Transforma a nossa mente. Transforma, Deus, o nosso entendimento. Transforma a nossa compreensão de ser igreja. Transforma a nossa compreensão do teu sacrifício a respeito daquilo que o Senhor fez na cruz. Em teu nome, Deus, nós oramos. Amém. Aleluia. Com a expectativa lá em cima, então, hoje nós cremos. Cremos de verdade que o que Deus tem para essa manhã é algo poderoso. Já começou, né? O que Deus tem para nós essa manhã já começou. Que louvor poderoso. Que louvor abençoado. Eu quero agradecer por você ter investido o seu tempo aqui nessa manhã. A gente sabe o quanto a gente tem lutado, o quanto a gente tem investido de energia,
de tempo, de dinheiro, para que você escute uma mensagem que possa transformar a tua vida. Então, como eu sempre digo, eu faço questão de dizer todas as vezes aqui, é sempre muito bom e de muita responsabilidade estar aqui na frente para entregar algo que valha o seu tempo investido. Hoje nós não queremos que você venha até aqui para escutar a mesma coisa sempre e depois ir embora, como se nada tivesse acontecido para amanhã você esquecer o que foi dito aqui. Então, o meu compromisso aqui com vocês, o compromisso da banda, o compromisso de nós como igreja, o compromisso nosso como igreja é que você venha aqui e vale a pena o seu domingo. Porque a gente sabe que a cama é boa, a gente sabe que a família às vezes está esperando a gente para o almoço, mas você sabe que existe algo mais precioso ainda, que é algo que Deus quer falar com você, que é algo que Deus quer entregar para você. Então eu tenho certeza que hoje o seu tempo valerá a pena. Tenho certeza absoluta que foi a melhor escolha que você fez na vida estar esse domingo aqui. Amém? Eu quero falar um pouco com vocês, vocês já podem estar acompanhando aí. O título da mensagem é: o ser é maior do que fazer. E o motivo de eu ter chegado a esse título foi, eu estava no Facebook, eu vi um vídeo de um cara muito relevante, não vou dizer quem, um cara muito relevante falando sobre o nosso fazer para Deus. E ele começa a pautar toda a nossa justificação, ele começa a pautar todo o nosso relacionamento com Deus no fazer. E aquilo me chocou, porque antes de eu querer contradizer alguma coisa que aquele cara estava dizendo, eu comecei a tentar no meu coração fazer o que ele estava dizendo para a gente fazer. Eu já percebi que eu não conseguiria. E aí ele começou, olha, você precisa fazer isso, porque Deus é amor, mas Deus também é justo, porque Deus, ele exige de você, Deus não é um ser bonzinho, Deus é um senhor, Deus é um general, e Ele quer que você faça isso também, Ele precisa que você faça aquilo. E aí eu percebi um monte de gente curtindo aquele vídeo, vários comentários, e eu fiquei chocado, eu falei, meu Deus, que tamanha besteira tudo isso que eu estou assistindo aqui. Porque numa fração de segundo de raciocínio eu consegui perceber que aquilo não seria possível, que aquilo não seria viável. E eu falei, cara, a gente precisa falar disso, eu preciso falar disso. Então é sobre isso que a gente quer falar nessa manhã, sobre o nosso ser maior do que o nosso fazer. Daí eu coloquei assim, olha, eu coloquei 3 pontos que para mim são cruciais no fazer. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Então eu coloquei 3 pontos no fazer que são cruciais, que definem o fazer para mim. E isso vai revelar muita coisa pra gente. O primeiro ponto é, o fazer está relacionado à escravidão. Quando a gente tem que fazer algo para merecer do nosso Senhor alguma coisa, você já é um escravo. Por quê? Porque os escravos viviam dessa maneira. Eu separei aqui 2 definições de como era a vida de um escravo. Eu gostaria de ler com você. Diz assim, os escravos viviam em senzalas, galpões escuros, sujos e úmidos, e ficavam acorrentados para evitar fuga. Eram castigados e apanhavam constantemente, na maioria das vezes com açoite, um tipo de chicote, para se sentirem intimidados e garantir o trabalho e a obediência aos seus senhores. E um segundo ponto. Um escravo era considerado adulto quando tinha entre 12 e 30 anos. Eles trabalhavam em média das 6 horas da manhã às 10 da noite, quase sem descanso, e amadureciam muito rápido. Com 35 anos já tinham cabelos brancos e bocas desdentadas. Meu irmão, primeiro ponto do fazer. Quem faz por obras, quem faz pela lei, porque eu coloquei aqui, o fazer que a gente está tratando é o fazer da lei, tá? O que é lei, Robinho? Quando você fala de lei, que a gente não vive mais pela lei, que agora a gente vive pela graça, o que é lei? Lei é tudo aquilo que você tem que fazer. Tem uma pregação do Ed René que eu acho muito interessante. Ele fala assim, irmão, a partir de agora você não tem que nada. Nada mais. Ah, mas eu tenho que... Não, você não tem que nada. Acabou. Não existe nada que você possa fazer
para alcançar algo de Deus. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te abençoe. Isso não existe, isso está fora de cogitação, tá? Nós não conseguimos fazer nada que agrade a Ele, tá? A ponto de chamar a atenção dele. E o escravo, ele vive dessa maneira como a gente leu, por quê? Porque ele é a maneira dele, na verdade, sobreviver, a maneira dele conseguir a vida, né? Ganhar a vida. E olha que vida tristonha, né? Às vezes a gente fala dos escravos, da escravidão, mas a gente não tem nem noção do que era, né? E a gente lendo, a gente continua não tendo uma noção profunda do que era isso. Mas, cara, eles viviam em galpões úmidos, escuros, né? Provavelmente no frio, acorrentados, porque senão eles fugiriam. Eram açoitados porque o Senhor tinha medo que ele não obedecesse, então uma maneira de impor algo sobre o escravo era judiando dele, para que ele se mantesse na linha. Então a vida do escravo é fazer. O escravo, se ele não faz, ele não é útil. Se ele não está produzindo, ele não é útil para aquele senhor. Então ele morre, ou ele é assassinado. Por quê? Porque se ele não tem utilidade, ele está de escanteio. Se ele tem alguma deficiência, ele está de escanteio. Por quê? Porque o que interessa para o Senhor é fazer. Fazer é o que dita se ele vive ou morre. Então, enquanto ele produz, ele tem vida. E uma vida medíocre. Porque ele vive na intenção de fazer algo sempre. Ele não pode estar cansado um segundo. Ele não pode descansar um dia. Ele não pode descansar 2 dias. Ele não tem férias. Ele tem que fazer todo o tempo, para que de alguma maneira ele consiga respirar. E em muitos momentos da nossa vida, como cristãos, como igreja, nós nos encontramos dessa maneira. Se eu não fizer algo para Deus, Deus não me abençoa. Se eu não fizer 30 minutos de oração todo dia, cara, infelizmente Deus não vai conseguir ter um relacionamento, porque eu não orei. Se eu não fizer alguma outra coisa, Deus não vai estar aqui comigo. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso entendimento muitas vezes está pautado no que nós precisamos fazer. E fazer é uma atividade de escravo, tá? Fazer a ordem da lei, tá, pessoal? Então entenda uma coisa, o primeiro ponto é, do fazer está relacionado à escravidão. Se o homem fosse criado para o trabalho, para as obras, se o homem fosse criado para o fazer, ele não teria sido criado no último dia, no 7º dia. Ele teria sido criado no 1º. Certo? Aí Deus cria lá a terra, tal, separa as águas, ele já cria o homem. Por quê? Porque o homem tem que ali lombar, ralar. Certo? E aí o homem vai vivendo o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º dia, construindo com Deus tudo aquilo. Ou seja, Deus criou então ele para trabalhar. Só que não. Deus, ele constrói tudo. Ele coloca as estrelas no céu, ele coloca os animais, ele coloca tudo, os alimentos, ele coloca as plantas, ele para tudo. Oi, Nenê. E no último dia ele cria o homem. No 6º dia, certo? Certo ou não? Cadê, gente? Gênesis. No 6º dia ele cria o homem. E no 7º é o descanso. Ou seja, o homem não teve que fazer nada. O homem não fez nada. No 6º dia ele foi criado, já estava tudo pronto, e no 7º o Senhor descansou. Então o homem, o que ele fez? Descansou junto. Tá? Não tinha abrolhos na terra. As atividades que Adão tinha para fazer eram atividades naturais, prazerosas. Adão, então, a gente percebe que vivia por gratidão a tudo aquilo que ele tinha ganhado. Certo? Aí o texto diz: Jesus venceu. E na medida que Jesus venceu, nós deixamos de ser então escravos. A palavra de Deus diz: se pois os filhos vos libertar, verdadeiramente serei livres. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então eu era escravo. E agora Jesus me libertou. Para que ele me libertou? Para você ser livre.
para você ser livre. É como se um senhor abrisse as jaulas, as senzalas e dissesse: olha, estão livres, podem ir. Daí eles olham: mas o que nós vamos fazer? Eu não sei, vocês são livres. Foi para isso que Jesus te libertou, para que você seja livre, para que você não tenha que mais nada, para que você não precise fazer mais nada. É simplesmente para você triunfar numa vida de descanso e liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de presença mesmo. Você pode estar onde você quiser, a hora que você quiser, ninguém te prende mais. Está cortando aqui um pouquinho, né? Que coisa eu pego ali. E então nós somos libertos para a liberdade. E um segundo ponto sobre o fazer é a meritocracia. Aquele que vive por obras tem o desejo de ser avaliado por elas. Porém, mal sabem que as obras deles não têm valor nenhum, quando eles esperam reconhecimento. Deus decidiu nos salvar pela graça, justamente porque as nossas obras são fraquíssimas, diante das quais teríamos que fazer para conseguir algo. O mérito envaidece e traz à existência soberba, inferioridade, superioridade e outras coisas, nos distanciando do favor de Jesus e também do amor. O fazer te gera um orgulho, e o orgulho te distancia de Deus, te distancia do favor de Jesus, na verdade. Dá estranho aqui, gente. Deixar, tá perfeito, tá, pessoal? Não precisa alterar nada aí no som, não. Tá todo mundo ouvindo, né? Beleza, meritocracia. Então, quando eu faço alguma coisa, eu já estou, na verdade, tendo um orgulho gerado dentro de mim. Então, se nós precisássemos fazer algo para ser salvo ou para alcançar alguma coisa de Deus, nós, de fato, perderíamos os propósitos, né? Nós perderíamos os princípios, os valores, porque a gente sabe que competir um com o outro não é saudável. E eu me colocar acima do outro não é saudável, isso não é bom. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. E eu também me inferiorizar também não é certo. Eu me fazer de vítima, eu me considerar o pior, eu me considerar o mais fraco. E as obras, elas, na medida que a gente é justificado por obras, ela começa a levantar essas questões. Aquele que não consegue fazer bem, a gente sabe que tem aqueles que não conseguem de jeito nenhum fazer nada, né? São talvez imaturos, são ainda filhinhos na fé, crianças, bebês. Daí a tendência dessa pessoa é se inferiorizar. Quem aqui já conversou com alguém e falou assim: cara, eu não sou digno de Deus, né? Deus já desencanou de mim. Deus não quer saber de mim, cara. Eu não faço nada para Ele. Não tem nada que eu faça de bom para Deus. Não tem nada de bom em mim para que eu possa oferecer para Deus. Quantos já ouviram pessoas assim? Quantos já falaram isso? Quantos hoje pensam que é assim? E a pessoa que normalmente consegue andar naquele crivo, eu já conheci pessoas assim, o cara que consegue pagar o preço, o cara que não cai em fornicação, o cara que não bebe, o cara que não usa drogas, o cara que faz tudo certinho. Daí ele se acha maior que todo mundo. Ele se acha no direito de cobrar todo mundo de ser igual a ele. Daí Jesus deixou de estar em questão. O que está em questão é a obra, é o que a gente faz, é o mérito. Só que a meritocracia não te leva para o céu. E a meritocracia não te dá salvação. Porque por mais que sejam boas as tuas obras, ela ainda não é o suficiente. Ela não é o suficiente para te levar para o céu. Eu quero ler um texto. Gálatas 2:21 diz assim: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, se a justiça é mediante aquilo que eu faço, segue-se que morreu Cristo
em vão. Se a lei é o meio de se justificar, se o que eu faço é o meio de justificação, o que Cristo fez foi em vão. Porque o nosso veículo de salvação, porque aquilo que nos leva à justificação é o que Jesus fez. É o favor que Jesus entregou por nós naquela cruz. É a ressurreição dele e não o que nós fazemos. Paulo fala em outros textos, fala, olha, eu cumpro uma lei correta. Ou melhor, se tem 10, eu cumpro 9. Se eu caio na última, as outras 9 foram também invalidadas. Eu tenho que fazer tudo de novo. Não há meios de fazer. Não há meios de fazer. É por isso que Deus decidiu mandar Jesus. Abraão tentou e não conseguiu. Moisés tentou e não conseguiu. Vários outros tentaram e não conseguiram. O homem o tempo todo ficou tentando se conectar com Deus. Mas sempre falharam. E conosco não seria diferente. Então por isso Deus se fez carne e mandou Jesus para que nós nos religássemos com Ele e nos conectássemos novamente com Ele. Então meritocracia não tem nada a ver com o favor de Jesus. Meritocracia não tem nada a ver com o relacionamento nosso com Deus. Meritocracia é algo falido quando se trata de um relacionamento entre Deus e o homem. Você não vai fazer nada para Deus te amar e não vai fazer nada para que Deus te odeie, porque não é pautado naquilo que nós fazemos. Amém? Estão me entendendo aqui ou não? E o terceiro ponto do fazer, e não menos importante, é a desistência. As nossas obras geram cansaço e insuficiência. Afinal, sabemos que aquilo que fazemos nem sempre é o certo. E o certo que fazemos não permanece por muito tempo. Afinal, temos que fazê-lo. É um peso, um trabalho, uma obra literalmente. Quando não recebemos o verdadeiro entendimento, essa desistência é catastrófica. Romanos 7, do versículo 7 ao 10 diz: a lei e o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Tem alguém que tem uma noção de direito aí? Alguém que conhece advogado, que tem na família, algum parente, alguma coisa? Com certeza, né? Talvez uma das profissões que mais crescem aí no nosso mercado. E a lei, o que Paulo está dizendo aqui? Qual que é o desafio do advogado? Ele procurar um furo naquela lei que existe, certo? Se a lei está falando, olha, não é para cobiçar, mas aí o advogado ele vai procurando maneiras justificativas para dizer que aquilo é falho, dizer que aquilo não está valendo. Por quê? Porque tem uma outra coisa que permite que ele cobice. E a mesma coisa que o pecado fez no mandamento. O mandamento em si só, ele não é ruim. Mas o pecado encontrou uma maneira de corromper esse mandamento que era puro. E ele encontra até hoje essa maneira. Então, o mandamento ele se tornou inadequado. Por quê? Porque o pecado encontrou algo nele que faça com que ele ganhe força. Olha o que Paulo está falando. Olha, se ninguém me dissesse que eu tinha que cobiçar, eu nem iria saber o que é cobiçar. Mas porque a lei fala que eu não posso cobiçar, daí me chega uma parada na cabeça. Poxa, então eu vou cobiçar. Quando você fala para o teu filho, filho, não põe o dedo aí na tomada que dá choque. Cara, é eu que ele vai pôr o dedo ali para tomar choque, entendeu? Porque ele sabe que ele não pode. O não fazer ganhou força mediante aquilo que você disse para ele. E é da mesma maneira assim, né, com a lei e nós que tentamos cumpri-la. Então, qual é o ponto aqui da desistência?
eu entendi algo muito bacana com um amigo. Existem maneiras de nós realizarmos obras. A obra pela lei, ela gera cansaço. Por quê? Porque eu preciso fazer para conquistar alguma coisa. Então, eu sempre estou fazendo porque o diabo vai me pegar, entendeu? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer qualquer coisa. Porque se eu não fizer, eu estou em dívida com Deus, eu estou indo para o inferno. Cara, e essa obra, ela te mata. Ela te gera cansaço. Ela te gera insuficiência. Por quê? Porque não é sempre que nós conseguimos fazer. Não é sempre que a gente consegue acertar. Não é sempre que a gente consegue andar no crivo. E das vezes que erramos, torna tudo inválido aquilo que nós já acertamos, como diz Paulo. E aí a gente desiste. Fala, cara, eu prefiro não acreditar nessa vida. Eu prefiro virar um ateu. Eu prefiro acreditar que Deus não existe. Porque se é para ser dessa maneira, para mim não dá. E além de você se cansar disso tudo, né, além de você desistir disso tudo, você fecha teu coração para algo novo. Né? Talvez mentiram para você a vida inteira que seria dessa maneira. E daí você desiste. E nunca mais quer ouvir de Jesus. E nunca mais quer saber de nada. Por quê? Porque você simplesmente desistiu. Você ficou traumatizado com aquilo que te falaram que era. E a desistência ela é catastrófica justamente por isso. Você entrega a luta sem nem precisar ter, sem saber que você nem precisava ter lutado para isso. Então, a gente falou de 3 pontos do fazer, tá? Então, o fazer, ele fala de escravidão, ele fala de meritocracia e ele fala de desistência, tá? Porque quando eu faço pelas obras da lei, eu não consigo nada. Eu sou um escravo, um orgulhoso, que no final vai desistir de tudo, tá? Porque não é o caminho, né? E agora eu quero falar sobre 3 pontos do ser, tá? Então, da mesma maneira que o fazer, né, que a lei é tudo aquilo que nós fazemos, o ser é tudo aquilo que Jesus me tornou. Correto? Da mesma maneira que a lei é fazer obras, o ser é simplesmente viver aquilo que Jesus me tornou. E muitos domingos a gente vem conversando, cara, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber, a gente precisa aprofundar no entendimento do que Jesus fez por nós, para a gente parar de correr em alguns erros. E o primeiro ponto, são 3 pontos também, o primeiro ponto do ser é: de escravo você passa a ser comprado. Alguém pagou a tua dívida. Você não é mais de um senhor. Agora você foi remido. Agora você é comprado, você não é mais um escravo. Então, diz assim: não é mais o que fazemos que nos garante a vida, mas sim o que Jesus fez. Não somos justificados mais por nossas obras. Agora nós não fazemos mais, pois nós já somos. Não há condenação sobre nós. O escravo é avaliado pelo que produz, e nós por aquilo que somos. A partir de agora, depois da cruz, você não é mais avaliado pelo aquilo que você faz. Porque antes daquilo a gente tinha que fazer. Eu preciso fazer para poder ser alguma coisa, certo? Eu faço para no fim eu poder falar, cara, eu sou alguma coisa, por aquilo que eu fiz, tá? Mas agora, depois do sacrifício de Jesus, Jesus fez, Jesus morreu por mim, pagou os meus pecados, na sua ressurreição Ele me deu vida. Meu irmão, você sabia que na ressurreição de Jesus você também ressuscitou com Ele? Sabia disso ou não? Porque nós vivemos como se nós tivéssemos morrido, e Jesus ressuscitou, mas nós continuamos mortos. Nós continuamos como se não tivéssemos vida. Mas Paulo nos garante que quando Cristo ressuscitou, nós juntamente ressuscitamos com Ele, em vida, em glória, como filhos de Deus. Então, após a cruz, eu não preciso fazer mais nada, mas é porque tudo me alcançou, é porque tudo me foi feito, é porque todo o amor do mundo foi derramado sobre mim. Agora eu simplesmente sou, e triunfo naquilo que eu sou, e vivo naquilo que eu me tornei, sem precisar fazer mais nada, sem precisar ter dúvida se Deus está olhando para mim ou não,
mas sabendo que Deus olhou tanto para mim, antes de eu nascer, que Ele entregou o teu filho, e me tornou, e agora eu triunfo nessa vitória, na vitória de Jesus. Jesus fez tudo o que fez para que você não precisasse mais fazer. Você é mais que vencedor. Todo mundo fala, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, mas aí você está lá na batalha, você está pegando espada, escudo, você está pegando flecha, você está lutando, você está cortando a cabeça dos outros. Então como que você é mais que vencedor? Como que você é mais que vencedor, meu irmão, se você está lutando ainda? Porque o mais que vencedor, pelo que eu saiba, ele não continua lutando. Não faz sentido, se eu já ganhei, como eu estou lutando ainda? Então eu estou na batalha? Não existe mais batalha. Não existe mais guerra. Existe um homem que pagou por tudo isso. E um homem que te inseriu nessa conquista. Você não fez nada, mas Ele fez tudo. E Ele decidiu tornar você parte disso. E você só precisa triunfar nessa vitória. Porque a religião fala que você vem buscar a tua vitória na igreja. Não, meu irmão, vem aqui buscar a tua vitória. Nessa manhã Deus vai te dar vitória. Porque semana que vem na campanha Deus vai te entregar a vitória. Mas daí é só você pensar um pouquinho. Mas eu sou mais que vencedor. Qual vitória mais precisa ser entregue para mim? A religião te promete uma vitória. Jesus te tornou mais que vencedor, meu irmão. Então não faz sentido você ficar buscando vitória nenhuma, você já é. Porque buscar a vitória fala do que você tem que fazer. Porque buscar a vitória fala que você tem que fazer algo com as suas próprias mãos. É o discurso para que na campanha enche de gente. Quando na verdade Jesus só está olhando para tudo isso e falando, meu Deus, os caras não entenderam nada ainda. Você é mais que vencedor, meu irmão. Você já é comprado, você não é escravo. E um segundo ponto. Nos tornamos filhos. E diz, mas todo... Em João, tá? João 1, de 12 ao 14, você não precisa abrir, eu leio aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas todo quantos o receberam, Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos. Nós temos alguns pais aqui essa manhã. Nós temos. E eu quero saber, o que o seu filho precisa fazer para aumentar o teu amor por ele? Quantas louças na semana o seu filho precisa lavar para que você o ame mais? Quantas notas boas o teu filho precisa fazer, precisa tirar na escola, para que você o ame ainda mais? Eu não estou favorecendo os filhos aqui, tá? Mas o pai bem sabe que isso é verdade. Não há nada que o teu filho precise fazer para que você o ame mais. Não há nada. Isso é um amor genuíno. Então Deus, através de Jesus, dá a cada um de nós o poder de ser filho dele. Então sabe o que Deus está te dizendo? Olhe, se você quer descobrir, você que é pai, lembre do relacionamento com o teu filho. É isso que Deus está querendo dizer para você. Não importa se você furou a louça uma vez na semana. Não importa se veio uma nota vermelha no boletim. Porque para Deus, nós não somos aquilo que nós fazemos. Para Deus, nós somos aquilo que nós somos nele. Você é para Deus aquilo que Ele te tornou, não aquilo que você faz. O que você faz não te define diante de Deus. Não pode te definir diante de Deus, porque nós não somos salvos por obras. Não é por obra, porque nós não podemos nos gloriar. É pela fé naquilo que Jesus fez. É pela fé na graça. E nós sabemos que a graça é Jesus. E por conta da obra dele, nós nos tornamos, então, filhos de Deus. E nós nos tornamos parte da família de Deus. E quando ele fala de poder, ele fala de exousia.
Alguém já ouviu falar exousia no grego? Essa foi uma palavra que me chocou na primeira pregação que eu ouvi do Cal. E ele falou de exousia, eu falei, caraca, velho, que negócio é esse, né? Então, eu vou pedir um tempinho para vocês, eu vou abrir aqui que eu quero pegar o significado literal de exousia. Então, João 1. Então vamos lá. Mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder. Então a gente clica no poder aqui, ó. Vem o estado do grego, tá? Exousia. O que significa exousia, tá? Então tem aqui várias definições, mas eu quero que vocês escutem. Poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, licença ou permissão, poder físico e mental, habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita, o poder de autoridade e influência e do direito, privilégio, o poder de reger ou governar, o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros, universalmente autoridade sobre a humanidade, o poder de decisões judiciais, enfim. Então nós entendemos que exousia, olha que coisa doida, olha o que está falando desse poder que Deus nos deu. O poder de ser autoridade sobre a humanidade, o poder de reger ou governar, o poder de influenciar, habilidade ou força de que nós somos dotados. Então quando Deus fala, olha, eu dei o poder para que vocês sejam meus filhos, existe um poder de autoridade nisso. Existe um poder intelectual que você gera dentro de você e você traz isso à existência. Porque esse poder é exousia. Quando nós falamos de filhos de Deus, nós estamos falando dos donos do mundo. Nós estamos falando de pessoas dotadas de autoridade e influência sobre as outras pessoas. E sabe o que é o mais legal? Quando a gente fala de ser, o ser é pautado no amor, o ser é pautado na fé. E onde tem amor, não existe soberba, não existe arrogância, existe liberdade para nós termos autoridade e influência. Nós sabemos que os filhos de Deus são influências positivas e não autoritárias sobre as pessoas. Então quando eu falo de que você é um filho de Deus e que você será influência sobre os outros e de que você exercerá governo, é o governo de Cristo. Nós estamos falando do governo de Deus sobre a terra. Ele será manifestado através de nós, com exousia, porque Ele nos deu esse poder de ser filhos dEle. Então, isso ganha muito sentido. Cara, agora eu sou um filho de Deus. Aí eu disse assim, ser filho me dá o entendimento de que sou parte da família e tenho muitos irmãos. Me dá a liberdade de viver, sem cobrança, sem fazer algo para merecer o amor. Quando me torno filho, sou inserido no propósito. A palavra de Deus nos assegura em Efésios, eu não vou ficar lendo os textos, senão nós vamos esticar muito aqui, mas a palavra de Deus nos assegura firmemente que nós somos inseridos no propósito de Deus, dele, quando nos tornamos filhos. Qual é o propósito de Deus? O propósito maior de Deus, é se reconectar com a humanidade, se reconectar com os filhos dele, com aqueles que se perderam. E é através de mim e de você que isso vai acontecer, meu irmão. Hoje não só Jesus é o intermédio, mas você pode ser um intermédio nessa verdade. Você pode conectar o homem com Deus falando de Jesus. Existe uma verdade dentro de você, você é um filho, assim como Jesus também é. E existe um propósito sobre a tua vida, o propósito de conectar os nossos irmãos que estão lá fora perdidos, que eles nem sabem quem eles são, é só por isso. Eles precisam saber quem eles são através de nós. E a terceira parte, para a gente finalizar, sobre ser, é o descanso. Aí eu coloquei assim, o ser é frutificar o que Jesus fez. As obras são positivas, as obras são boas, mas é descansando nessa boa nova que realizamos obras por natureza e não por obrigação. Ser nos colocou numa posição de triunfo e descanso sobre um sacrifício suficiente.
Hebreus 9:28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Meu irmão, o terceiro ponto do ser, existe um descanso para você. Pô, Rabinho, mas você está falando que agora não tem que fazer mais nada? Não, eu estou dizendo que o fazer se tornou algo natural na sua vida. É natureza, não é obrigação. Eu sempre cito esse exemplo, eu não canso dele. Você já viu uma mangueira se esforçar para dar uma manga? Alguém já viu uma mangueira gritando aí porque está dando uma manga? Não. Chega o tempo, é algo natural e o fruto aparece. E todo mundo consome esse fruto. Então eu falei de 3 maneiras de você realizar obras. Obras pela lei. Daí a gente não consegue fazer, porque a gente não consegue cumprir a lei. A segunda obra é pela graça, porque eu fui salvo e agora eu faço boas obras. Beleza, mas ainda na graça nós cansamos. A gente cansa. Tá, então tem um terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? É uma obra por natureza. Quando você realiza boas obras justamente por você ser. Simplesmente porque você é. Percebe que mudou tudo. Agora eu não faço porque eu tenho que alguma coisa. Eu faço porque eu já tenho tudo e porque eu já sou algo, porque Deus me tornou algo precioso. Meu irmão, você é um precioso de Deus. Existe um descanso. Pare de querer fazer para conquistar algo de Deus. Deus já te mandou Jesus. Ele já te remiu dos seus pecados. Ele te ama. Ele só quer um relacionamento saudável. E tudo aquilo que vier de bom de você é porque é uma natureza. É porque você entendeu realmente o sacrifício de Jesus. Às vezes nós levantamos a mão lá na igreja. Fala, olha, eu aceito esse sacrifício. Mas vivemos como se nunca tivéssemos aceitado esse sacrifício. Vivemos como se esse sacrifício nunca tivesse sido suficiente. Porque agora eu aceitei o sacrifício de Jesus, eu tenho que me engajar numa célula, eu tenho que me engajar no curso de liderança, nos estudos, e aí você se enrola, você vive como se você não tivesse ganhado nada, como se você tivesse perdido tudo. O cara zera a tua vida e quer começar algo construindo, sendo que na verdade você já ganhou, sendo que já foi feito, você só precisa conhecer isso. Então, aceitar o sacrifício de Jesus fala de triunfar realmente no que Ele fez. Saber que Ele fez tudo. Saber que existe para nós uma filiação, que nós hoje somos filhos dEle. Saber que hoje nós somos comprados. E saber que existe hoje uma vida de descanso. Quando a gente fala que Jesus veio para remir o homem, Deus reestabeleceu o homem no seu plano original. Sabia que hoje você está no plano original de Deus? Sabia disso ou não? Hoje a maneira como nós vivemos hoje, o sacrifício de Jesus te reposicionou naquilo que Adão era. O que Adão era? Era um cara usufruindo de uma vida maravilhosa. Quantos aqui não queriam ser igual a Adão no início, antes de tudo? O cara tinha o Éden, tinha os animais, o cara não sofria para comer, não havia pecado. Cristo já te reposicionou nisso. Cristo nos reposicionou nisso. Ah, pô, Robin, mas eu trabalho. Cara, o cara que entendeu o sacrifício de Jesus vai contente pro trabalho. Porque o trabalho não é um peso. O trabalho é uma alegria. Ele entende que é uma maneira dele produzir, dele ser algo para alguém. Ah, mas eu tenho que estudar. Cara, quando você entende o sacrifício de Jesus, você estuda com prazer, você estuda com alegria. Você muda a tua perspectiva de pensamento. Agora eu não estudo para ganhar dinheiro, eu estudo porque eu quero ser uma pessoa influente, uma pessoa relevante para a minha sociedade. É tudo isso que Deus te tornou, meu irmão. É tudo isso que Jesus te tornou. Você não é mais escravo de nada, mas você é dono de tudo. Dono de tudo. Existe sim a capacidade de ser alegre na segunda-feira, existe sim a capacidade de ser feliz na segunda-feira à noite, na segunda-feira durante o trabalho, porque uma vida com entendimento real do que é o sacrifício de Jesus é uma vida de alegria. É uma vida sabendo quem nós nos tornamos. E aí você encontra satisfação nisso tudo. Nós encontramos satisfação. Então não há mais cobrança, não há mais meta, não há mais o que fazer. Existe somente um deleite para os filhos que foram comprados e amados. A religião manda você fazer, mas Jesus
simplesmente manda você viver. Viva. É isso que Jesus faz com você. Quando você o conhece de fato e de verdade, Jesus diz: viva. Vá viver a vida. Vá usufruir das coisas boas que eu fiz para você. É simplesmente isso e nada mais. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Nós vamos tocar um louvor. Eu gostaria que você concentrasse seu coração nisso. Concentre o teu coração nesse favor. Concentre o teu coração nessa mensagem. Talvez você nunca tivesse escutado isso antes. Talvez você não entendesse dessa maneira. Mas é dessa forma que é. É dessa forma gostosa, prazerosa que é. Servir a Deus é um prazer, meu irmão, não é uma obrigação. Nós servimos porque o amamos e não porque nós queremos conquistar algo dele. Amém?